Afinal de contas, por que estamos aqui? Você já se perguntou qual é o sentido da vida? Todos nós já pensamos nisto, mesmo que inconscientemente. Até mesmo aquelas pessoas que têm como filosofia de vida "deixa a vida me levar", eventualmente se esbarram nesta pergunta tão difícil de responder. Qual é o sentido da vida? Porque todos nós queremos viver com uma direção, com um propósito, com um sentido. Será que o sentido da vida está nas amizades que temos? Será que está nas coisas que conseguimos ajuntar? Será que está no lazer e entretenimento? Ou será que está em nossa carreira profissional? Ou será que a vida é sem sentido mesmo e cada um deve procurar o seu próprio caminho? Além do mais, nós não apenas queremos receber a informação correta sobre o sentido da vida, nós queremos de fato experimentar um existencialismo pleno. Nós queremos experimentar a vida, queremos experimentar a verdade. Existe um homem que experimentou praticamente de tudo. E ele foi atrás de todas as experiências que estavam ao seu alcance, para que ele pudesse falar sobre o sentido da vida, não apenas como um observador, mas como alguém com conhecimento de causa. Esse homem foi Salomão. O que a Bíblia nos conta sobre Salomão é impressionante. Salomão foi rei de Israel. Israel nunca se viu numa situação tão próspera em toda a sua história do que quando durante o reinado de Salomão. Salomão era bom de cabeça, bom de romance, bom de negócios, realizou grandes festas, executou grandes empreendimentos. Ele foi o homem mais rico de sua época, seu reinado foi inabalável. Ele era um ícone de celebração, de poder, de dinheiro. Salomão nos conta em Eclesiastes 2:10: "Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum em meu coração." Então, quando Salomão comenta sobre as experiências da vida, ele não fala apenas como um observador, mas com um conhecimento de causa, porque ele passou por essas experiências. Agora pense em todas as coisas que você gostaria de ter vivido, mas nunca viveu. Pense em todas as sensações que você gostaria de ter sentido, mas nunca sentiu. Pense em todas as coisas que você gostaria de ter, mas nunca teve. Salomão teve tudo isso e muito mais. Mas quando ele diz que tudo isso que ele fez não passou de uma grande futilidade, nós ficamos desconcertados. Eclesiastes 2:11 nos diz: "Quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol." Salomão assume um compromisso conosco, de descrever a vida assim como ela é, nua, crua, sem fazer firulas, sem covardias. Quando se lê Eclesiastes, a sensação que temos é que é um livro muito pessimista, muito amargo, muito frio. Mas isso é porque Salomão não quer errar, ele quer testar o valor das coisas. Então ele alista para nós consequências de uma vida sem propósito. Preenche agora no seu guia de estudo dado pelo seu hospedeiro. Sem conhecer o seu propósito, a sua vida se torna cansativa. Salomão descreve para nós a tendência da vida se tornar um grande tédio, uma grande monotonia. E ele usa como exemplo os ciclos da natureza. Eclesiastes capítulo 1, versículos 5 a 8 nos diz: "O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam, nem os ouvidos de ouvir." Sem propósito de vida, a vida se torna muito chata. Tudo se repete, tudo volta de onde se veio. A vida na perspectiva da rotina do dia a dia nos traz muita monotonia. 2. Sem conhecer o seu propósito, a sua vida será incompleta.
Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8 e 9 nos diz: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eu apenas entenderei quem eu sou por completo quando eu descobrir o porquê existo. Se eu não acredito que existo para algo, essa mentalidade se refletirá em tudo que eu faço. Eu me tornarei uma pessoa apagada, sem brilho, sem utilidade. Minha existência será incompleta. 3. Sem conhecer o seu propósito, a sua vida será incontrolável. O propósito de vida nos dá um norte, nos dá uma direção. Sem direção, qualquer sugestão na vida se torna uma boa opção. Sem direção, nós somos puxados de um lado para o outro e nunca chegamos a qualquer lugar. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, nos diz: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Então você pode estar perguntando: onde está o sentido na vida? E aqui vai algo muito importante. Se as coisas não trazem sentido na vida, talvez é porque o seu significado se encontre por detrás das coisas. E essa é a chave para decifrar o sentido da vida. Para conhecermos o propósito de Deus em nossas vidas, devemos olhar para além das coisas que estão debaixo do sol. Sim, tudo que está debaixo do sol é tedioso, é monótono, é cansativo, não nos dá sentido, mas existe uma realidade que está além das coisas debaixo do sol. E é para este lugar, para essa realidade, que devemos concentrar a nossa atenção. É para além das coisas que estão debaixo do sol que devemos construir uma perspectiva de vida. Agora eu vou falar os benefícios de conhecer os seus propósitos. Há quase 2000 anos atrás, um discípulo de Jesus chamado Paulo estava preso e falou a respeito desse assunto. E ele diz em Filipenses 3, capítulo 12 a 16: continuo trabalhando para chegar ao dia em que finalmente serei tudo o que Cristo quer que eu seja, para o que me salvou. Não, queridos irmãos e irmãs, ainda não sou tudo o que devo ser, mas estou focalizando todas as minhas energias nisto. Esquecendo-me do passado, olho em frente para alcançar o final da corrida e receber o prêmio que Deus, através de Cristo Jesus, tem para nós no céu. Preenche no seu guia de estudo. 1. Conhecer o propósito de Deus para a sua vida dará foco. Filipenses capítulo 3, versículo 13 nos diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O propósito de nossa vida funciona como o princípio da luz. A luz difusa perde a intensidade do seu brilho porque ela não consegue concentrar sua energia no mesmo ponto, e por isso ela se dispersa para todos os lugares. Já a luz focada trabalha muito melhor, porque ela concentra todo o seu brilho para iluminar aquilo que realmente vale a pena. O mesmo princípio funciona para as nossas vidas. As nossas vidas sem propósito nos leva aos inúmeros afazeres, distrações, tarefas e agitações, nas quais no final do dia realizamos um monte de coisa, mas nem sabemos o porquê as fizemos. Conhecer os propósitos de Deus para a sua vida a simplificará. Filipenses 3,13 diz: esquecendo do passado, prossigo para o que está em frente. Já percebeu que é impossível você fazer o que todas as pessoas querem que você faça? E mesmo se você tentasse, você se tornaria uma pessoa muito frustrada. Parece que todo mundo já tem um plano traçado para nós. Parece que todo mundo já sabe o que a gente precisa fazer. Ou seja, se o meu propósito de vida for agradar as pessoas, a minha vida se tornará extremamente complicada. Isso me levará à loucura. Eu serei frustrado, porque eu sempre encontrarei pessoas insatisfeitas e pessoas que vão exigir mais de mim. O
que Deus pede de nós, por sua vez, é muito simples. É possível, é executável, é correto, não nos leva ao erro, não nos leva a um caminho sem saída, não nos leva ao estresse ou à decepção. Além do mais, Deus nos dá o tempo necessário, o tempo preciso para que seu propósito seja cumprido em nossas vidas. Então, quando nós entendemos e experimentamos os propósitos de Deus, os efeitos disso são tremendos. Nós temos uma agenda sadia, nós temos uma vida equilibrada, nós temos relacionamentos sólidos, concretos, significativos, e nós conseguimos valorizar as prioridades corretas em nossa vida. Jeremias 29:11 diz: Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Terceiro, conhecer os propósitos de Deus para a sua vida lhe dará motivação. Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo continua a nos dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quantas vezes somos tentados a acordar de manhã com uma extrema desmotivação em relação ao dia que se coloca diante de nós. E muitas vezes nos falta o vigor de encarar o dia na perspectiva certa. Mas quando olhamos para essa realidade que está além das coisas que estão debaixo do sol, quando concentramos a nossa atenção na realidade de Deus e a razão com que Ele nos colocou aqui nesse mundo, nós ganhamos uma motivação extraordinária para o dia. Nós sempre precisamos lembrar disso. Número 4. Conhecer os propósitos de Deus para a sua vida o prepara para a eternidade. Filipenses 3,14 nos diz: para receber o prêmio que Deus, através de Cristo Jesus, tem preparado no céu para nós. A vida é muito mais do que um ciclo fechado. Ela é muito mais do que conseguimos palpar, muito mais além daquela realidade que os nossos olhos conseguem alcançar. Existem muitos aspectos da vida que nós não conseguimos medir em toda a sua dimensão. Nós, por exemplo, entendemos os conceitos de amor, de justiça, de eternidade, de harmonia. No entanto, nós não conseguimos experimentar esses conceitos em sua plenitude enquanto homem aqui na Terra. E essa nossa incapacidade deixa a nossa alma muito insatisfeita, porque a nossa alma foi criada para desfrutar sim da eternidade, sim desfrutar a perfeição e a plenitude. Em outras palavras, Salomão nos diz a mesma coisa em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, onde você tem procurado saciar esse anseio tão exigente de sua alma? Onde você tem procurado encontrar o sentido da sua vida diante dessa alma que não se contenta com pouco? Conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas dá senso de satisfação à nossa alma tão exigente. A minha sincera oração é que Deus use esse tempo de grupo pequeno para que você possa conhecer e experimentar mais os propósitos de Deus na sua vida. Que você também use esse momento para fortalecer nas amizades e caminhar junto em toda essa proposta que trazemos nessa campanha espiritual. Lembre que o segredo não está na campanha em si, ela é apenas uma ferramenta. O segredo está em nós olharmos para Deus, buscarmos a Ele de coração e pedimos para que Ele traga à nossa vida a experiência real dos seus propósitos. Que Deus nos abençoe.